Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui ao espaço virtual do Laboratório Social da Síntese, o laboratório que é uma iniciativa voltada à propagação e à difusão de conhecimento de base acadêmico, científica e técnico qualificada. Nesse intuito, o laboratório tem no cumprimento da sua missão o fomento, as parcerias e a propagação de pesquisas, debates produzidos pelas universidades, pelos centros de pesquisa e também organizações da sociedade civil, tanto públicas quanto privadas, que promovam uma pauta de debate qualificado para a nossa agenda pública mais ampla. Então, na noite de hoje é uma alegria a gente, no cumprimento dessa missão, realizar o nosso primeiro painel do ano, renovando a parceria que ocorreu já em 2020 com o NESP, o Núcleo de Estudos de Relações Estado, Sociedade e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba. Uma alegria para a gente essa parceria. E, antes de passarmos aqui à coordenação e aos palestrantes da mesa principal, a gente gostaria de realizar uma saudação. Voltei? Aqui pelo Laboratório Social e pela representação da Universidade Federal da Paraíba aqui presente conosco. Então, eu convido aqui nesse momento a se juntar ao nosso holofote aqui da mesa de abertura, a professora Glenda Dantas, que nesse momento representa a chefia do Departamento de Gestão Pública da Universidade Federal da Paraíba. Professora Glenda, muito bem-vinda. E também a professora Lisandra Serafim, que aqui nessa noite conosco representa o programa de pós, o PG-PCI da Federal, e também a liderança e a coordenação do NESP aqui nessa nossa parceria. Boa noite, bem-vinda, professora Lisandra. Então, eu gostaria de só complementar o painel de hoje também, que muito nos honra, numa temática que eu acho que das mais relevantes, que vai lançar um projeto novo aí da Federal e do NESP. Eu acho que o debate do poder local ele é um debate relevante, nos dias que correm parece que se tornou ainda mais importante, por circunstâncias também bastante peculiares do nosso contexto político atual. Então, tenho certeza que será uma atividade bastante enriquecedora para todos nós. Então, eu gostaria, professora Glenda, de passar a palavra para a sua saudação inicial, por favor. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer ao Camilo Flammarion e cumprimentar todos do Laboratório Social, cumprimentar o palestrante da noite, Tarso Genro, e os demais debatedores, a Márcia Lucena e o professor Eduardo Caldas, assim como cumprimentar o professor Anderson Rafael, coordenador do projeto e também do evento, e a professora Lisandra Serafim, que na noite representa a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional e também a coordenação do NESP. Então, enquanto representante do Departamento de Gestão Pública, nos honra muito participar desse momento, não apenas em uma perspectiva institucional, mas entender que é uma oportunidade para não só para a produção, mas também para a disseminação do conhecimento, uma perspectiva de excelência. Então, estamos afastados fisicamente, mas é uma oportunidade que a gente tem de se conectar, de compartilhar experiências, de compartilhar vivências com pessoas que têm uma trajetória, que têm um conhecimento vasto e que podem nos ajudar a entender melhor um tema que nos é tão caro, que é o tema do poder local. Então, vamos dar início a um projeto, que é Anatomias do Poder Local, um projeto de extensão, coordenado pelo professor Anderson Rafael, vinculado ao Departamento de Gestão Pública. Então, muito nos honra a oportunidade de se fazer aqui presente nessa abertura
e desejar a todos uma boa noite, uma boa atividade, e sejam todos e todas bem-vindos ao evento. Muito obrigado, professora Glenda. Eu passo agora à professora Lisandra a palavra. Lisandra, por favor. Obrigada, Camilo. Minha internet está um pouco instável, mas acho que agora estabilizou. Então, boa noite a todas e todos que nos acompanham nesse primeiro seminário de 2021, que, como o Camilo já falou, é fruto dessa parceria iniciada no ano passado entre o NESP, que, para quem não conhece, é o Núcleo de Estudos em Relações Estado, Sociedade e Políticas Públicas da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e o Laboratório Social, né, coordenado aqui pelo Camilo, da Síntese Eventos, e conta aqui hoje com o apoio do Departamento de Gestão Pública, não só hoje, sempre nos nossos seminários, e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB. Então, em nome da coordenação do PGPCI e do NESP, né, que eu tenho o prazer de coordenar junto com os colegas aqui presentes, a Glenda não falou, mas ela e o Anderson também são coordenadores junto comigo e também com a professora Iris e o professor Wanderson desse núcleo, que, enfim, tem vários projetos associados e alunos, né, de pós-graduação, de graduação, que estão aqui conosco também. Eu quero agradecer a equipe do Laboratório Social, em primeiro lugar, o Camilo, Felipe, Ana Maria, Nayara, pela parceria preciosa, produtiva que construímos desde 2020, que tem um valor inestimável para nós do NESP e para tantos pesquisadores e pessoas fora da academia também, que têm nos acompanhado ao longo dos nossos seminários desde o ano passado. Esse tipo de evento acadêmico é muito importante para nós, né, tanto no NESP como para o PGPCI, para a universidade como um todo, porque oxigena nossas reflexões acadêmicas, contribui para enriquecer a formação dos nossos discentes e nos permite também construir e fortalecer laços de colaboração em ensino, pesquisa, extensão e aplicação de conhecimentos produzidos nessas reflexões coletivas, para as quais é essencial a presença de figuras como nós temos aqui hoje. Então, quero dar as boas-vindas e fazer um agradecimento especial ao Tarso Genro, a Márcia Lucena, ao Eduardo Caldas pela participação, pela disposição em compartilhar suas reflexões sobre esse tema que nos é tão caro. E por fim, mas não menos importante, quero parabenizar e agradecer ao Anderson pela iniciativa de organizar esse webinário, que inaugura não apenas o nosso ciclo de seminários desse ano, mas também o projeto Anatomias do Poder Local, coordenado por ele e que participamos também, eu, Glenda e vários colegas e discentes do PGPCI. Então, a todas e todos, muito obrigada pela presença e tenham um excelente webinário ou seminário? Eu fico nessa dúvida. A gente está chamando de webinário, às vezes de seminário, mas enfim, é a mesma coisa. Uma excelente noite, uma excelente reflexão para todos. Obrigado, Elisandra. Mais uma vez, reforço aqui o agradecimento, a alegria do laboratório com essa parceria. Convido a todos os presentes a acompanharem a programação que é continuamente atualizada no site laboratoriosocial.com.br. Temos um curso, aliás, nessa noite em andamento sobre o pensamento social africano, enfim, e uma programação extensa alinhada em 7 vetores aí de direcionamento mais amplo que vocês podem conhecer também na página e sejam sempre muito bem-vindos e fiquem à vontade para propor também atividades aqui, né, para a nossa pauta. Gente, então, eu peço aqui, de certa maneira, né, a gente encerra essa breve mesa de abertura institucional e eu, com muita honra e alegria, inicio agora, né, a passagem aqui da palavra e o início efetivo da nossa atividade principal da noite, atividade fim, que é o painel intitulado Poder Local para Onde Vamos. Eu gostaria, então, de saudar, agradecer muito ao Anderson Rafael Nascimento, né, Anderson, que vai moderar a mesa, vai coordenar a atividade para vocês, e pelas presenças, né, do ministro Tarso Genro aqui conosco, do Eduardo Caldas e da Márcia Lucena na atividade. Anderson, então, né, está contigo, uma excelente mesa e painel para todos nós. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço Camilo Flammarion pela essa organização, a promoção do evento e o cuidado, o acolhimento que vocês têm no Laboratório Social com essas nossas iniciativas, e agradeço muito por isso e espero que seja mais um de um longo e frutífero, uma longa e frutífera parceria. Agradeço também a Dantas, departamento com seus professores,
Então, agradecendo novamente, se não puderam ouvir, o Grupo Desenvolvimento e Poder Local, que é da Universidade de São Paulo, aqui representado pelo professor Eduardo Caldas, que essa seja uma ação, uma primeira ação de uma longa e frutífera parceria desse núcleo, desse grupo de estudos com a Universidade Federal da Paraíba também. E, por fim, só para deixar meu agradecimento, não menos importante, mas também ao aluno do mestrando do PGPCI, o Jackson Macedo, que fez a ponte inicial de contato com a realização desse evento. Bom, eu queria falar rapidamente com vocês sobre algumas motivações que esse tema do poder local trazem para a gente. Bom, o tema da palestra, Poder Local, ele é um tema que vem sendo recuperado com uma agenda de estudos, pesquisas frente ao momento contemporâneo. Momento contemporâneo colocado como a partir de discursos como mais Brasil e menos Brasília, por mais que tenha um apelo ao local, muito mais como uma narrativa de esvaziamento da coordenação federal, que foi marcante na consolidação das políticas públicas na primeira década do século XXI. Essa coordenação, que foi do início do século XXI, das últimas décadas, foi trocada pelo clima de um permanente conflito entre entes federados e capitaneada. Não é mais aquele espaço de pulsão democrática e cidadã, aí fica uma pergunta se ele não é mais, como ocorreu nas décadas nos anos 90. O dossiê Gestão Pública e Poder Local, esse dossiê está sendo organizado na Revista de Políticas Públicas e Internacionais, a RPPI, e recebendo trabalhos, pesquisas sobre o tema das relações poder local e gestão pública. Então, mais informações podem ser buscadas no site da revista RPPI da UFPB. A segunda ação, e é diretamente relacionada a esse evento, é o lançamento do projeto de extensão chamado Anatomias do Poder Local. Já que vejo que tem alguns estudantes aqui que são voluntários do projeto, que estão aqui no evento. Esse projeto ele vai produzir uma série de podcast, uma primeira temporada de podcast com o mesmo nome, e vai ser lançada no segundo semestre desse ano. A ideia é buscar histórias de ex-prefeitos e ex-prefeitas de pequenos e médios municípios e compreender como que esses atores vivenciaram a dinâmica do poder local, seja nos grupos sociais, seja as forças do mercado e a relação deles com o governo local. Então, esse projeto é lançado hoje nessa ação e vai se desenvolver ao longo do segundo semestre. E, por fim, não falando também desse ciclo de debates que se inicia hoje com esse evento, mas que vai ocorrer ao longo do ano. Para quem se inscreveu nesse primeiro evento, vai receber informações também dos próximos eventos, também com o tema do poder local, com outros pesquisadores, outros atores políticos e pessoas que pensaram sobre o tema do poder local, refletindo sobre esse contexto no contemporâneo. Essas ações, elas buscam compreender como que é o poder local no contemporâneo, ou seja, a partir daquela minha pergunta sobre o que é o poder local hoje. E aí a gente lança um desafio para o palestrante dessa noite, que é refletir sobre o que é o poder local e para onde vamos, ou seja, um pouco a partir dessa perspectiva futura também das relações entre poder local, políticas públicas, gestão pública e governos, que são temas que são muito caros ao Tasso Genro, aqui, palestrante dessa noite. Bom, Tasso Genro, ele é advogado, ele é presidente do Instituto Novos Paradigmas, ele proferiu aulas e palestras como convidados em universidades brasileiras e estrangeiras, com diversas obras publicadas dentro e fora do país. Foi prefeito de Porto Alegre por 2 gestões, deputado federal, secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, foi ministro das Relações Institucionais, da Justiça e da Educação e governador do estado do Rio Grande do Sul. Tasso, a gente reservou aqui, como combinamos, 45 minutos para te escutar sobre esse tema e irei avisar, faltando 5 minutos para o encerramento do tempo, e em seguida abriremos para o debate e no momento anterior ao debate eu apresentarei também os debatedores que já foram citados aqui nessa noite. Muito obrigado pela sua presença, Tasso, e
aguardamos ansiosamente a sua fala. Obrigado, professor Anderson, pela sua recepção. Meu abraço respeitoso, meu agradecimento ao professor Camilo, que me remeteu esse convite para esse convívio intelectual e político de alto nível que vocês estão propondo. Quero saudar todas as mulheres presentes, através da prefeita Márcia, que nos acompanha aqui nesse debate, que me honra também com a sua presença. Um abraço a todos vocês e obrigado por essa oportunidade. Esse tema do orçamento participativo ele já foi alvo de centenas de trabalhos acadêmicos em todo o mundo. Tem uma bibliografia extensa e, até certo ponto, bastante apologética da experiência do orçamento participativo. Foi uma ideia que se disseminou no mundo num período de acelerada integração e submissão, integração submissa, globalização financeira, globalização cultural, transmissão comutativa, praticamente, de sinais e dados em escala mundial, no âmbito de duas grandes crises, talvez até três grandes crises. Uma crise da experiência soviética, experiência do Estado soviético, presumidamente originário daquela visão da Comuna de Paris. Uma segunda grande crise, que é a crise da democracia liberal representativa, que, em função de grandes mutações ou transformações ou degenerações das instituições do Estado democrático de direito e de problemas econômicos e sociais não respondidos, né, a partir das promessas das constituições sociais, que foram inauguradas lá na República de Weimar, né, depois de todos os percalços e crises originários da Segunda Guerra Mundial, a democracia liberal representativa não conseguia mais ser representativa e permanecia politicamente liberal. Mas a representação política vinha sendo submetida a sucessivos desgastes e as promessas das constituições sociais, das constituições democráticas, em geral, permanecendo em promessas sem efetividade. Essa falta de efetividade dos direitos fundamentais e dos direitos sociais se verificava mais notoriamente nos países semiperiféricos e periféricos, né, que adotavam esse modelo. Mas também converge, nesta década, a partir dos anos 80, principalmente, mas já fortemente nos anos 90, a própria decadência da social-democracia, do projeto social-democrata moderno. Então, nós tínhamos a crise da democracia liberal, a crise do modelo soviético e a falha também visível das promessas sociais-democratas, né, erguidas naquela composição contratual, né, que já foi estudada também de maneira muito conscienciosa e muito profunda em diversas universidades e instituições intelectuais e culturais de todo o mundo, que passa a haver o fenecimento dos seus sujeitos contratuais. O que significa isso? Significa que o sujeito burguês democrático, né, que se instala por dentro do Estado de Direito como classe hegemônica, ele começa a perder a sua consistência interna, ele começa a perder a sua autonomia negocial no território. Consequentemente, os pactos sociais-democratas que respondiam
de maneira mais ou menos adequada e integradora grande parte da classe operária dos países industriais, europeus principalmente, e também nos Estados Unidos, que tem um traço social-democrata muito grande, originário daquela visão da Big Society, né? Experimentada no governo Lyndon Johnson, que externamente cumpria todas as funções imperiais destinadas pelo Estado americano aos seus presidentes. Essa tripla crise ela se dá em conjunto com outro fenômeno, que é o fenômeno da globalização localizada, os efeitos da globalização na localização dos conflitos. Há um movimento de globalização econômico-financeira e cultural que se debruça sobre os territórios de maneira diferenciada. Os territórios começam a reagir criando as suas identidades, que não são necessariamente identidades históricas originárias da sua formação social, mas identidades produzidas por uma relação deste processo de globalização com culturas políticas específicas em cada território, em cada cidade, em cada região. E aí começam determinadas relações que não eram atribuídas aos municípios e às regiões se expandirem de maneira muito ampliada, muito efetiva. As cidades, por exemplo, e as regiões do sul da França começam a ter mais integração econômica com o norte da Itália do que com a própria França. São integrações culturais, são relações comerciais, são relações de transferência de capitais e integração, de produção de pequenas indústrias para conexões em escala, para produção ampliada, para disputar no mercado mundial, e com as consequências também no terreno do intercâmbio tecnológico e de tecnologia social também, ou seja, de formas de organização da política nos municípios e das relações que são derivadas dessas novas condições globais. Tem até um termo cunhado pelo Castells, sua equipe, que ele chama de glocalização, a globalização localizada. Esta globalização localizada ela é recebida pelos municípios também com um processo de mudança política, cada um com a sua especificidade. E a especificidade do meu território de Porto Alegre, onde já no primeiro governo Olívio Dutra, eu era vice-prefeito dele, nós começamos essa experiência, tem a sua especificidade. Nem durante a ditadura militar, por exemplo, os movimentos de bairro, os movimentos comunitários perderam a sua potência. Eles continuaram, evidentemente, com aquelas infiltrações conhecidas do campo democrático de esquerda que entravam nesses movimentos para fazer movimentos também contra o regime militar, mas guardavam conscienciosamente aquele espírito comunitário de privilegiamento das demandas localizadas, organizando fortes associações de bairro em todo o cinturão da classe trabalhadora, dos trabalhadores de todos os setores e ramos dessa cidade de Porto Alegre. Isso é importante porque isso dá uma especificidade ao movimento de criação do orçamento participativo. Quando nós ganhamos a eleição, em 1900, nós entramos na prefeitura em 1989, nós entramos com uma ideia. Nós éramos todos originários ou do movimento sindical de esquerda, ou do movimento comunista, do movimento socialista, ou de movimentos democráticos trabalhistas aqui no Estado, que entrávamos com uma concepção que era aquela concepção anterior que nos norteava
as lutas políticas da esquerda durante a ditadura. Nós presumíamos ser possível uma ocupação do Estado através dos conselhos e uma revogação imprópria das estruturas institucionais do Estado de Direito, anulando, por exemplo, a importância da Câmara de Vereadores. Entendíamos que era possível instituir um governo dos conselhos populares em Porto Alegre. E, evidentemente, a dura realidade da vida foi nos ensinando que não era bem assim. A Constituição de 88 começava a construir instituições fortes, a política voltava a ter credibilidade, os partidos tradicionais voltavam com força também no debate político, e isso foi determinando uma concepção adaptativa dessa República dos Conselhos local, que nós pretendíamos, e que era inviável. Então, nós saímos de uma concepção de ocupação do Estado pela subsunção, nesta ocupação, pelos conselhos das instituições formais da democracia do Estado de Direito, da democracia republicana, para uma visão que pudesse combinar esses dois movimentos. E esta combinação dos dois movimentos, e essa compreensão que a esquerda de Porto Alegre, no seu conjunto, com várias dificuldades, com várias disputas internas, mas com uma centralidade muito grande, conseguiu estabelecer uma outra forma de combinação da democracia direta com as instituições do Estado, que foram compreendidas, absorvidas e se tornaram hegemônicas na cidade. Foram 16 anos de orçamento participativo que não conseguiram ser destruídos pelos outros governos quando nós começamos a perder as eleições em função de todo esse processo de crise da democracia liberal, de desgaste da política, de cerco midiático à esquerda e aos princípios democráticos que informavam o nosso projeto. Em Porto Alegre, houve uma resistência dura das classes dominantes locais e da centro-direita e da extrema-direita local, que é cumpliciada com a mídia oligopólica, que tem a sua expressão muito forte lá na cidade, ignorava o orçamento participativo. E, quando não o ignorava, atacava-o. Isto é um elemento muito importante para ser compreendido nesta dialética de participação popular, porque as classes dominantes, quando podem, elas evitam qualquer tipo de concertação política que lhe tire o poder exclusivo que elas têm, ordinariamente, de incidir sobre as políticas de Estado pelos meios tradicionais do cerco econômico, da influência política, das relações familiares, das relações com estruturas estatais mais ou menos flexíveis para levar os seus direitos adiante. Para que vocês tenham uma ideia, a primeira notícia que saiu do orçamento participativo no jornal mais importante da cidade e na televisão mais importante da cidade se deu quando nós apresentamos o orçamento participativo em Istambul, e o Banco Mundial começou a ver no orçamento participativo uma forma de diminuir a influência dos grupos corruptos que cercavam o empresariado local, que sempre tiravam o seu percentual das obras em qualquer governo. O orçamento participativo passou a ser também um instrumento de controle dos recursos, da execução dos recursos e da transparência da aplicação dos recursos públicos. Isso foi uma visão que o Banco Mundial desenvolveu, chegando a publicar, inclusive, opúsculos importantes sobre o orçamento participativo e nos chamando a falar sobre o orçamento participativo em Washington e em outros locais do mundo, escudados nessa
relação virtuosa. Os nossos recursos podem ser melhor aproveitados. O Banco Mundial é um banco estatal e a força dominante lá são dos países ricos, né? Mas tem também as suas contradições, as suas ambiguidades, que às vezes revertem em favor do interesse público. O mesmo ocorreu com o BID, né? Portanto, com o BIRD e com o BID, que apreciaram o orçamento participativo pela forma transparente com que os recursos eram aplicados, com as prestações de contas que eram feitas pela burocracia do Estado e que verificavam um aproveitamento de recursos que eles cediam por empréstimo, aqueles empréstimos tradicionais, com um proveito muito maior e com um prestígio muito maior para eles também, associados a um governo desta natureza. Como é que isso operou para se tornar uma instituição? Quando o orçamento participativo começou a ser implementado, ocorreu um debate muito forte no interior das nossas formações políticas. Como nós estávamos balizados por aquela visão tradicional, né, de que nós iríamos ocupar o Estado e reduzir a potência governativa das instituições do Estado de Direito, através da força dos conselhos, tinha uma parte significativa em nosso meio que defendia o seguinte: um governo que se instala da Frente Popular é um governo dos trabalhadores para os trabalhadores. Portanto, toda a estrutura orçamentária que começou a se tornar virtuosa em função da Constituição de 88, que deslocou mais recursos para os municípios, passou por um debate. E outro setor, né, da nossa formação política, dos organismos da Frente Popular, dizia: não, o governo que se instala dentro do regime democrático do Estado de Direito é um governo dos trabalhadores para o conjunto da cidade, hierarquizando os investimentos de acordo com esta visão de mundo. Visão de mundo que considerava todo o território como território de interesse e que merecia respostas do governo, mas que estabelecia um privilégio de acesso aos recursos orçamentários. Um privilégio de acesso que invertia os investimentos tradicionais que eram feitos na cidade, que eram fundamentalmente nos bairros construídos, nos bairros da classe média, da classe média superior, né? E os grandes investimentos urbanos de reorganização da cidade em função da própria especulação imobiliária. Esta visão foi a visão vencedora no nosso debate. Mas essa visão vencedora precisava ter um instrumento normativo para estabelecer as relações com a comunidade de forma previsível. Porque essa questão da democracia direta, que é vista, né, nas experiências tradicionais da Comuna de Paris ou na experiência da Revolução Russa, sempre foi a democracia dos mais ativos, a democracia da vanguarda, que naqueles momentos históricos concretos constituíam uma necessidade, porque não havia nenhuma experiência de participação democrática e não havia exigências, inclusive, ao lado dessas classes trabalhadoras mobilizadas e organizadas rigidamente, né, por necessidade nos seus partidos socialistas, comunistas, nas suas estruturas comunais, não tinha uma concorrência para entrar nessa disputa. Então, você vê os sovietes de operários e soldados, você vê uma estrutura da Comuna de Paris, né, que, como primeira medida que toma, é não dar estabilidade aos funcionários públicos, eles serem contratados, né, de uma maneira temporal e com prestações de contas permanentes à estrutura da Comuna. Então, vai se formando com aquela visão, uma visão revolucionária, na minha opinião, absolutamente necessária para enfrentar o poder naquela época, mas que pouco deixava
para ser aproveitada diretamente, sem meios tecnológicos disponíveis ainda, num processo de democracia direta combinada com a representação política. Então, o nosso discurso muda nesse processo. Ele passa a ser um discurso que diz que o orçamento participativo vai ter uma previsibilidade no seu funcionamento, vai ter uma estrutura técnica de acompanhamento da elaboração e do aproveitamento das demandas, e vai ter estrutura de controle dessas aplicações e do seu resultado. Portanto, nós concebemos, a partir daí, não mais uma dissolução do Estado tradicional de direito na órbita da participação direta. Nós fazemos outra coisa, nós dizemos o seguinte, olha, a democracia liberal, se ela não for corrigida e controlada pela participação popular, ela vai ser sempre a democracia dos mais ricos, daqueles que têm o poder sobre a imprensa, daqueles que têm o poder de financiar campanhas eleitorais, daqueles que têm o poder, né, gentílico de funcionamento das suas instituições nas regiões, né, gentrificadas da cidade, e vai sempre excluir. Né? A sociedade é uma sociedade de excluídos, né? Ou de mal remunerados, ou de subordinados. E o jogo da administração pública, em geral, reproduz esse movimento. E também cria, né, uma clientela e participações políticas puramente simuladas através das estruturas formais, da Câmara de Vereadores, da clientela das secretarias, onde eles vão formando as suas elites para reproduzir as políticas dos partidos tradicionais. Então, nós dissemos, vai ter norma, vai ter previsibilidade e vai ter uma mudança na hierarquia dos investimentos da cidade, onde os mais pobres, os mais excluídos, os distantes do centro da cidade e das zonas ricas urbanas de Porto Alegre, vão ser os privilegiados. Mudou o privilégio de acesso aos recursos públicos que são representados e organizados pela estrutura orçamentária. Como é que nós fazemos esses movimentos? Nós não podíamos passar uma lei na Câmara dos Vereadores, estruturando o orçamento participativo. Embora esta lei não fosse inconstitucional, que nós temos na abertura da Constituição Cidadã, de 88, de maneira expressa, né, a formação do governo político através da democracia representativa e da democracia direta nos termos da lei. É o que diz a Constituição. Ali foi um avanço importante que a esquerda colocou, né, e que, no processo de conciliação que a Constituição de 88 formatou, né, os setores tradicionais, conservadores, aceitaram como se fosse uma esmola. Pois bem, aquilo ali dava segurança para uma forma de regulamentação. Esta forma de regulamentação, mais tarde, inclusive, né, alguns anos mais tarde, nós começamos essa experiência, ela foi até apontada numa lei federal. Não sei se vocês se deram conta que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem um artigo, né, que diz que o orçamento público deve ser discutido diretamente com a sociedade a partir do governo. Está lá na lei isso. Ninguém dá a mínima bola. Para nós, isso aí, quando foi instituído, foi um colírio, né? Porque nós já estávamos funcionando com esta forma de participação, que depois foi reconhecida, né, de maneira meramente declaratória, claro, por uma lei federal, quando houve a discussão, né, da legislação de organização fiscal do Estado, de responsabilidade fiscal, onde os setores da esquerda conseguiram, né, colocar um artigo relacionado com a participação
democrática no orçamento público. Não era obrigatória, mas estava lá com possibilidade. Como é que nós resolvemos esse problema em Porto Alegre? Nós reinventamos e subvertemos a expressão tradicional do direito público. O direito público, como vocês todos sabem, é um direito estatal. É o direito que precisa ser normatizado formalmente para que seja obrigatório nas relações do Estado com a sociedade e nas relações dos entes estatais entre si. O que nós fizemos? Nós trabalhamos com os conselhos populares regionais na formação do Conselho Central do Orçamento Participativo, que era composto por um número de delegados determinados de cada região, eleitos diretamente em assembleia. Nós convencionamos um regulamento do orçamento participativo. Um regulamento do orçamento participativo que nós, do Estado, estávamos vinculados politicamente ao seu cumprimento, à medida que ele fosse aprovado pelo Conselho Central do Orçamento Participativo. Ali estavam as normas de funcionamento das reuniões públicas, dos conselhos, da escolha de prioridades em cada região e previsto o cumprimento pelas secretarias e pelo prefeito, como sendo responsável pela aplicação daqueles privilégios, entre aspas, aprovados, decididos diretamente pela comunidade através do mecanismo conselhista. É uma forma atípica de direito público, porque nós chamamos isso aí, até eu acabei publicando alguns textos sobre isso, de direito público não estatal. Isso é a subversão do direito público. Né? O direito público ele é necessariamente estatal. Mas como nós tínhamos uma norma constitucional que nos permitia, em gênero, né, estabelecer o sistema de participação popular, que depois foi consolidada nessa lei de responsabilidade fiscal, nós reinventamos a visão do direito público. Olha, enquanto o Estado não regulamentar nacionalmente, nós estamos regulamentando aqui por contrato político. Por contrato político. As classes dominantes locais tentaram bombardear, entraram com ações de inconstitucionalidade, com representações do Ministério Público, quiseram até tirar o nome da administração, entraram com processo, a nossa administração popular, nós chamávamos, e foram se esgotando, porque os juízes não podiam declarar a inconstitucionalidade de uma norma que não era estatal. Iam declarar a inconstitucionalidade da escuta da população. Isso é absurdo, não tem como fazer isso. Porque essa é uma obrigação de qualquer Estado de Direito, que não tem, mas que frequentemente, né, ou geralmente, não tem normas organizadoras dessa escuta. A partir deste regulamento do orçamento participativo, nós fomos estabelecendo novas conexões da relação Estado-sociedade. Começavam a aparecer também, nas assembleias regionais do orçamento participativo, onde tiravam os delegados para ir votar nas prioridades, começavam a aparecer outras demandas. Demandas que não eram necessariamente demandas orçamentárias, mas que tratavam, por exemplo, da qualidade dos serviços. Qualidade do serviço, coleta do lixo, abastecimento de água, controle e melhoria da iluminação pública já instalada e questões relacionadas com a prestação do serviço público. Então, nós, ao lado do orçamento participativo, dentro dos mesmos conselhos populares, nós estabelecemos um mecanismo chamado plenárias de serviços. Isso já no segundo governo, a partir da experiência do primeiro governo, que deu um prestígio
tão grande ao governo como a própria participação para decidir o orçamento. Porque esses pequenos acontecimentos nas vilas da cidade, nos bairros pobres da cidade, têm um estatuto completamente diferente para quem mora na cidade construída. Então, essas plenárias de serviço se tornaram uma atração extraordinária para as pessoas também começarem a participar do próprio orçamento participativo, das assembleias do orçamento participativo. Então, nós chamávamos isso de controle público não estatal. Ou seja, tinha toda a fiscalização do Tribunal de Contas, de tudo que o governo gastava, como tem qualquer Estado de Direito, mas tinha um controle público não estatal da qualidade do serviço. E quem ia para a frente dessas reuniões, além do prefeito, que frequentemente participava dessas reuniões, eram os próprios servidores públicos, que passaram a adquirir também um prestígio político junto à sociedade, semelhante aos governantes, o que aumentava, né, o seu amor próprio, aumentava o seu respeito à administração, aumentava o seu rendimento do serviço. Tá? E do resultado dessas reuniões, tinha um aferimento do cumprimento das decisões, que era controlado diretamente pelas estruturas formais da prefeitura, a partir do próprio gabinete do prefeito. Depois começam a surgir também as comissões de resolução dos conflitos urbanos, tá? Relações de vizinhança entre bairros, roubo de água, ligações ilegais, tá? De energia que prejudicavam outros bairros, porque captavam a energia de maneira ilegal. Então, essas comissões também mistas, nós chamamos comissões mistas de negociação de conflitos, onde participavam as empresas estatais, né, que estavam sendo prejudicadas ou deviam algum serviço que não cumpriam, a administração pública, né, representantes do prefeito e representantes da comunidade. Então, começava também a negociar esses conflitos. Eu disse no começo que o orçamento participativo ele foi ignorado pelas classes dominantes. Ele começou a receber atenção das classes dominantes a partir do momento que eles viram que eles estavam perdendo o controle político da cidade. A partir da metade do segundo governo, eles começaram a falar no orçamento participativo para apontar os seus defeitos, para apontar os seus problemas, para dizer que era uma manipulação da esquerda, para dizer que aquilo ali não tinha representatividade, que o único órgão que representava realmente a cidade era a Câmara de Vereadores e que aquilo ali era, na verdade, um avanço que a esquerda fazia sobre o Estado para controlar os cordéis da política local. Isso aí só passou a ter algum efeito político depois que a democracia liberal, em geral, começou a entrar numa crise, né, sem precedentes, que foi desgastando a esfera da política de maneira completa. Mas o orçamento participativo só foi extinto agora, há 3 anos atrás. Ele perdurou em todos os governos, no governo de centro-direita, em governos centristas que teve aqui em Porto Alegre, enfrentando desgastes, enfrentando dissabores, enfrentando, né, um certo ceticismo dos governos que não queriam aquela participação, mas ele foi mantido. Foi mantido porque tinha uma mobilização concreta que tinha entrado no espírito das massas, né, dos cidadãos mais empobrecidos, que garantiram a continuidade dessa experiência, que passou a ter, inclusive, um respeito extraordinário. Como é que se viabiliza, no plano da política, o prestígio de massas do orçamento participativo? Se viabiliza pelas respostas concretas que deu ao cotidiano da cidadania. Não foi por grandes projetos. Nós fizemos grandes projetos aqui na cidade. Nós fizemos a chamada terceira perimetral, que era uma demanda de 40 anos da cidade, que corta a cidade ao meio, que reorganiza todo o trânsito
na cidade. Fizemos obras importantes, conveniadas também com o governo federal, de habitação, obras obras viárias na cidade, com o Banco Mundial. Mas o que deu mais prestígio foi aquele reflexo na vida concreta do cidadão. E este reflexo, ele mudou a mentalidade da cidadania. Nós enfrentamos, no primeiro ano de governo do Olívio, eu era secretário de governo dele, ele era prefeito, eu era vice-prefeito e secretário de governo, nós enfrentamos um verdadeiro boicote do transporte coletivo na cidade. E foi uma guerra. Eles tiraram os ônibus de circulação, sabotavam a frota e culpavam o governo porque o governo não tinha dado a correção das tarifas. Porque nós entramos e o Olívio congelou as tarifas em época de inflação. Foi uma loucura. Congelar a tarifa em época de inflação, né, é de quem achou que já tinha tomado o poder. Né? Mas, de qualquer forma, isso aí foi uma experiência extraordinária, porque nós conseguimos, naquela época, uma intervenção no transporte coletivo. O município se apropriou da direção do transporte coletivo na cidade, saneou as empresas principais e partiu para uma política de tarefa real com a recomposição da frota do município. E Porto Alegre ficou, já no segundo ano do nosso governo, começo do terceiro ano do governo Olívio, com um transporte coletivo invejável, um dos melhores transportes coletivos do país, das capitais. E, juntamente com o orçamento participativo, com as obras nas escolas, a organização de uma rede de creches, com a construção, né? Nós zeramos praticamente o déficit de fornecimento de água potável na cidade. Né? Nós reformamos e reinstalamos rede de esgoto. Porto Alegre tinha 55% do território coberto por rede de esgoto. No fim do nosso último governo, já era 90% de cobertura da rede de esgoto. Então, foram transformações que foram feitas de uma maneira muito pensada e muito articulada politicamente com esse sistema de participação popular. Mas aí tem um problema, né? Está colocada, inclusive, na pergunta que eu acho que o Anderson colocou no final da sua fala. Para onde vai isso? Para onde foi? Qual é o destino dessa experiência? E como é que ela, de certa forma, ela foi anulada nesse sistema de participação popular? Eu dou 3 motivos para essa anulação. O primeiro motivo é que nós não compreendemos as mudanças que ocorreram nas tecnologias de informação, nas formas abertas de produção da informação, e não nos adequamos de maneira suficientemente rápida. Isso só foi feito no meu governo, agora, como governador do Estado, quando nós reinstituímos o orçamento participativo, que o governo do Olívio também tinha experimentado de maneira positiva no seu governo. Não interpusemos esses meios tecnológicos para combinar um outro tipo de participação democrática. A participação direta, presencial, a participação pelo voto e a participação virtual. Nós não instalamos na prefeitura, e já tínhamos elementos técnicos para isso, de vanguarda, tínhamos uma empresa, né, de qualidade para fazer isso, mas não nos atentamos nos nossos governos, que já era o momento de começar a participação virtual ao lado da participação direta e juntamente com a participação através dos processos eleitorais. Porque surgiram novas gerações de trabalhadores, de estudantes, de prestadores de serviço
que não se satisfaziam mais de participar diretamente. Achavam que aquilo era, de certa forma, um desgaste, era um tempo roubado do lazer. Essas formas de participação que são realmente exaustivas. Você sabe que uma plenária popular é um negócio dentro do qual passam diversos interesses. E daí também os vereadores começaram a mobilizar pessoas para ir, né, nas plenárias do orçamento participativo sem ter qualquer vedação, porque qualquer cidadão poderia participar das plenárias, onde se davam os acordos para a nomeação dos delegados, para gerar as prioridades de cada região. O segundo motivo foi o esvaziamento da esfera da política. Já começou a ocorrer, no final do nosso último governo, um certo mal-estar da população com os políticos. Né? Um mal-estar que depois vem a ser exacerbado de maneira impressionante a partir do segundo governo Lula e que pega o orçamento participativo ainda em funcionamento. Né? O prefeito da cidade, um prefeito do PDT, que tinha sido, inclusive, no PT, tinha sido, inclusive, companheiro do Partido dos Trabalhadores e que tinha, inclusive, um certo apreço pelo orçamento participativo, mas já também com aquele cansaço, com aquele desgaste, né, que os meios de comunicação fizeram em torno da política. E a terceira questão, que gerou uma estafa no orçamento participativo, foi uma certa incompreensão que percorreu o orçamento participativo, que não concebeu de maneira plena que, com o processo de globalização econômica, não existia mais nenhuma questão local ou regional que não fosse também uma questão global. Desde os financiamentos para qualquer obra importante, até as experiências participativas e as experiências de contraponto à crise da democracia liberal que ocorria em diversos países. O orçamento participativo ele teve um certo enquistamento em Porto Alegre, que foi desbloqueado com fóruns sociais mundiais que nós fizemos aqui, mas que ficou uma espécie, como uma espécie de um orgulho visto de fora para dentro, de uma maneira paternalista, como se não tivesse defeitos, o que levou a um acomodamento das lideranças locais. E também uma passagem de muitas dessas lideranças locais para os partidos tradicionais, disputando cadeira na Câmara de Vereadores, disputando espaço nos partidos, o que é perfeitamente natural, né? Mas não se tinha criado antídotos para isso ainda, para que o movimento popular tivesse não autonomia em relação aos partidos, mas tivesse soberania nos seus movimentos, tivesse capacidade de ser um movimento soberano, paralelo ao Estado e também convergente com ele, sem subsumir, nos meandros da política liberal, democrático-liberal tradicional, que tem uma série de vícios. E, nesse momento, nós sabemos que o movimento comunitário também vai aprendendo com esses vícios. Os vícios da política tradicional eles são frequentemente despejados sobre o movimento comunitário. E ele vai tendo limitações para se diferenciar da representatividade política que está na esfera democrático-liberal, que é extremamente importante, que é fundamental, mas que também é um processo bastante alienante. Ele está funcionando sempre olhando a próxima eleição. Tasso, mais 10 minutos, tá bom? Pois não? Mais 10 minutos. Tá ótimo. Não, eu já estou encerrando. Bom, muito bom o tempo. Quais as grandes virtudes do orçamento participativo? Primeiro, a demonstração de que é possível violar as barreiras burocráticas, autoritárias,
que separa o Estado do cidadão comum. Essa é uma experiência maravilhosa e edificante para qualquer visão socialista ou social-democrata de futuro. Deve levar em consideração esses mecanismos de participação direta que podem ser, inclusive, exacerbados de maneira intensa com essas novas tecnologias de informação que estão aí. A segunda virtude e a segunda importância, a compreensão dessas conexões internacionais. Vocês não imaginam o que gerou de autoestima nas lideranças do orçamento participativo a presença em Porto Alegre de movimentos sociais, de observadores, de prefeitos, de líderes, né, comunitários de toda a ordem e de todo mundo. E o que gerou também de autoestima e de afirmação popular as viagens de representação que esses companheiros delegados do orçamento participativo fizeram para todos os lugares do mundo. De repente, tinha um cara que coordenava lá um galpão de reciclagem, né? Reciclagem de lixo, né? Do DMLU, lixo limpo, como eles chamavam, que ia a Washington contar sua experiência, que ia na França conhecer os movimentos semelhantes. Então, isso aí gerou uma dinâmica, uma autoestima democrática, uma autoestima na população que está na memória, né, das lideranças mais adultas do orçamento participativo, que reflete até hoje, e que é um elemento de recuperação extremamente importante da esquerda aqui na cidade. Veja que a Manuela, a nossa última candidata, ela fez, né, uma votação extraordinária. Ela fez, no segundo turno, mais de 40% dos votos, no momento mais difícil, mais sem sabor, né, mais complexo para enfrentar uma campanha eleitoral, com toda a direita na rua, com todos os meios de comunicação fazendo os ataques fulminantes ao PT e à esquerda, como fizeram. Então, essa é a segunda virtude. A terceira está relacionada com o funcionamento da gestão pública. A gestão pública, que tem o olhar organizado da sociedade sobre si, diminui largamente o clientelismo e diminui largamente o desperdício de recursos, seja pela corrupção, seja pelo desperdício das organizações burocráticas do Estado. Então, a minha conclusão sobre o orçamento participativo é que é uma experiência virtuosa, que tem que ser compreendida hoje numa nova dimensão nacional e internacional, a partir de uma nova ideia socialista e social-democrata que deixa um legado extraordinário. Esse legado de que é possível romper essas barreiras burocráticas que se separam o Estado do cidadão comum e que não foram comuns, né? Que não foram rompidas, inclusive, nem nas experiências socialistas mais importantes que a humanidade atravessou. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo a vocês. Eu acho que eu cumpri o meu tempo aí razoavelmente e fico agradecido pela atenção. Nós que agradecemos essa aula histórica sobre a experiência de Porto Alegre, que, sem dúvida, é uma experiência emblemática nos estudos sobre orçamento participativo, poder local, governos democráticos. Muito obrigado, Tasso. Foi muito importante ouvir a sua contribuição aqui nessa noite. Teria muitas coisas para a gente dialogar, mas temos aqui 2 debatedores também, uma debatedora e um debatedor, e queria também ouvir a contribuição deles. A primeira debatedora, então, primeiro com as mulheres. Primeiramente, eu queria passar a palavra para a Márcia Lucena. Ela é professora de alfabetização em artes, com licenciatura em educação artística e mestrado em serviço social pela UFPB. Líder MLG CLP e foi coordenadora do Projovem Original e Urbano de 2005 a 2010, secretária de Educação
Estado de Educação na Paraíba, também de 2011 a 2014, presidente da Fundação Cultural do Estado e prefeito do município de Conde na última gestão municipal. E também é integrante do podcast Beneditas, que é uma recomendação aqui que eu faço. Obrigada. Eu queria passar a palavra para ela e, em seguida, eu apresento o Eduardo. Márcia, a gente combinou 15 minutos, 10 a 15 minutos. Por favor. Tá bom, então, boa noite. Primeiro, muito obrigada, Anderson, pelo convite de estar aqui, né? É quase uma coisa assim, quase um sonho, né? Ficar aqui de frente para o professor Tássio Genro, ministro, é tudo, mas eu acho que esse título de professor perpassa todos os outros títulos, né? Porque você vê pela fala dele que é uma fala pedagógica, né? Aquele que é um professor mesmo, ele em todo momento ele está ensinando, né? E está trocando experiências, né? Então é uma honra muito grande para mim estar dividindo essa telinha aqui com vocês, né? Obrigada a você, Anderson, a professora Lisandra, né? E a todos que estão organizando esse encontro, né? Maravilhoso. Eu queria dizer ao professor Tássio Genro que, justamente, quando ele fala assim, foi interrompido, né? Que o orçamento participativo ele foi interrompido em um dado momento, e eu queria dizer assim que, na minha percepção, não houve uma interrupção, né? Esse movimento que foi ativado em Porto Alegre, que inspirou muitos lugares e deixou também muitos lugares do mundo assim impressionados com a força e o efeito dessa participação popular, né? E isso reverbera, é um movimento que não tem fim, né? É um movimento contínuo. E isso veio bater aqui, né? Veio bater aqui na Paraíba, veio bater aqui no Conde, né? Então, o nosso ex-governador Ricardo Coutinho, ele instituiu também, tanto na prefeitura quanto prefeito de João Pessoa, como no estado da Paraíba, o orçamento participativo, que ele aqui chamava de orçamento democrático, né? E eu pude, como secretária de Educação, ver a força desse instrumento. A força, principalmente porque a maior liderança da prefeitura e do Estado, que era ele na época, esteve presente em absolutamente todos os orçamentos, todas as plenárias do orçamento, né? O que dá uma força muito grande política aquilo dali, né? E assim, aqui no Conde também nós instituímos o orçamento democrático, né, o orçamento participativo, e a nossa experiência aqui, por ser uma cidade de 25 mil habitantes, né, uma cidade pequena, embora esteja muito próxima da capital, mas é uma cidade que, por algum motivo, ela se perdeu no tempo também, né, na forma de viver a gestão pública, na forma de viver a política, na forma de viver a cidadania. O Conde estava num lugar de muito desgaste, né? Tanto que há quase 40 anos o Conde estava sendo comandado pela mesma família, né, que voltou agora, né, depois desses 4 anos, então voltou essa mesma família, e o ex-prefeito, por exemplo, que é o patriarca dessa família, ele dava surra nas pessoas em praça pública até 2016, né? Então, é por isso que eu digo, é uma coisa que ficou parada no tempo. Mas as pessoas, o povo, de uma maneira geral, tem uma abertura tão grande e um desejo tão grande por essa participação e uma capacidade tão grande de compreender essa participação e de participar ativamente dela, né, que quando a gente trouxe o orçamento participativo para aqui, para o Conde, ao contrário, ao invés de parecer uma perda do tempo de lazer, como numa cidade maior, como Porto Alegre, com o tempo isso vai sendo transformado dessa forma,
né? Mas aqui era, todo mundo se arrumava, né? Botava a sua melhor roupa, levava os filhos, as crianças e tudo para ir para as plenárias do orçamento participativo, né? Então, foi uma experiência extremamente positiva. Mas aí, quando o senhor coloca, né, que a democracia, se a gente não tiver a participação da classe trabalhadora, né, o máximo nos espaços e nas ações da administração, da gestão pública e da política, a gente vai fazer sempre uma democracia de elite, né? Uma democracia sempre para os privilegiados. Eu concordo absolutamente com isso, e eu acho que aí dentro daqueles que chegam no orçamento participativo, mesmo que sejam aquelas pessoas das localidades mais distantes, né? Aqui no Conde, por exemplo, nós temos um núcleo que é o centro do Conde, a gente chama o centro do Conde, e ao redor deste núcleo nós temos 22 comunidades, dentre elas 3 quilombos e 2 aldeias indígenas. Então, mesmo que sejam essas pessoas desses quilombos, dessas aldeias, ou desses assentamentos, porque são 16 assentamentos rurais, né? Então, desses assentamentos agrícolas, que venham, ali dentro também tem uma hierarquia dessas pessoas que são capazes de se interessar, de ouvir, já tem uma hierarquia. Então, o que é que a gente fez aqui também para complementar isso, para arrodear, vamos dizer assim, de tecnologias que possibilitassem trazer todo mundo para o conceito e a prática da participação? Nós criamos o Olá Comunidade. O Olá Comunidade, eu, como prefeita, eu estava toda terça e quinta-feira à noite em uma comunidade, era eu que ia para lá, discutindo gestão pública, discutindo orçamento, discutindo contratos, licitação, né? Dizendo de onde vinham os dinheiros públicos, como é que eles podiam sair. E como é que eu fazia isso? Eu mandava uma moto som, avisar que eu ia estar naquela comunidade à noite, e aí eu chegava com uma caminhonete cheia de cadeira e espalhava a cadeira na rua, debaixo de um pé de planta, ou em qualquer canto que tivesse espaço, e só do fato de a prefeita estar lá presente, né, e as pessoas também não têm muita coisa o que fazer, então elas iam e foi assim uma experiência fantástica, porque isso reverberou também, isso interferiu também de forma positiva no orçamento democrático, nas plenárias do orçamento democrático, porque aquelas pessoas que não eram líderes comunitários, que não estavam próximos dos líderes comunitários, aquelas pessoas mais comuns dos comuns, começaram a entender o propósito da participação, né? E a participar. E nós evoluímos depois disso para criar uma lei de gestão compartilhada, que era a participação nos negócios públicos através do WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp criados com a força da lei, né? Onde a prefeitura tinha a obrigação de colocar dentro do grupo o secretário daquele objeto que estava sendo de interesse da população, e a empresa, no caso, se fosse uma obra ou qualquer coisa, a empresa também contratada, obrigação de colocar o seu engenheiro, o seu interlocutor ali para dar resposta imediata à população. Então, as duas inspirações para esse movimento que reverbera no Brasil e chegou no Conde é justamente a experiência de Porto Alegre, pelas suas mãos, né, Tasso Genro, e também Capiberibe, né, João Capiberibe, ex-senador João Capiberibe, que é uma pessoa que luta pela transparência, né, nas ações públicas. E eu, colocando isso, eu fico aqui me perguntando, né, com essa pergunta do nosso encontro, que é para onde isso vai, e vendo essa coisa que eu consigo enxergar, né, desse movimento contínuo e diferente, que passa pelo mesmo lugar sempre, né, mas que passa de uma forma diferente no mesmo lugar, numa velocidade também diferente no mesmo lugar. Eu gostaria de saber o que é que você acha, o que é que o senhor acha, né, da gente estar sonhando hoje, no Brasil que nós temos hoje,
da forma absurda como a gente está passando os nossos dias, não só pela pandemia, mas pelas características que estão apresentadas da política, da gestão e da justiça no país, né? Como é que tudo está de cabeça para baixo hoje. Até quem tinha que nos proteger hoje não tem nem discurso, nem atitude, né? Não nos protege de fato. Então, eu ainda acho que esse movimento contínuo, né, que faz um 8 assim o tempo todo e passa pelos mesmos lugares, nós estamos tendo hoje uma oportunidade muito grande de repensar o Brasil, né, a partir das pequenas cidades, né, a partir dos pequenos territórios. A gente sempre olhou o Brasil, assim, o Brasil, né? Aquela coisa grande, gigante, né? As cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Mas o Brasil, o território brasileiro, ele é feito de pequenas cidades. Então, o que é que você acha dessa possibilidade, se ela é concreta, essa possibilidade da gente retomar o Brasil, porque eu acho que a gente está descendo a ladeira realmente de uma forma muito veloz, mas retomar o Brasil a partir desses pequenos territórios, porque a minha experiência mostrou que é possível fazer muito, muito em pouco tempo, desde que você olhe no olho das pessoas, e eu acredito também que o que você fala para uma pessoa, você fala para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, né? Então, eu acho que colocar energia nesses pequenos territórios para a gente... É Paulo Freire, né? Eu também sou professora, então, para a gente daqui do próximo, a gente poder construir ou reconstruir, né, aquilo que está mais longe de nós, né, que é o Estado brasileiro, que é a ideia de nação, né, que nós estamos vendo se perder aí, né? Então, eu partilho muito e eu queria saber, assim, isso é uma ingenuidade da minha parte ou isso é de fato possível? Porque eu não tenho a experiência que você tem na política, nem na gestão, né? Eu sou professora de alfabetização e essa foi minha primeira experiência como prefeita, né? Foi minha primeira experiência para disputar uma campanha política e para viver o dia a dia de uma construção. E eu digo que eu consegui. Segundo o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, eu tirei o Conde do lixo para o luxo, né? Eu consegui equilibrar as contas, eu consegui tirar do CALC, do CADIM, eu consegui fazer mais de 70 milhões de investimentos só nesse ano de pandemia, né? De obras, só de obras, fora os outros investimentos, né? Alfabetizar pessoas, que metade da população era analfabeta. Então, eu consegui trazer daqui, algo junto com a equipe, né, e com a população, algo que realmente transformou. E aí as pessoas dizem assim, mas não adiantou, porque você perdeu as eleições. Eu não vejo dessa forma, eu acho que adiantou muito, porque o que move um processo eleitoral não é exatamente o que move a política, não é exatamente o que move a gestão pública, né? O processo eleitoral é um aspecto disso, mas a grande parte desse amadurecimento, desse desenvolvimento político, não está aí no dia da votação, no dia da eleição, né? Então, eu perdi as eleições, eu estou vivendo um processo com a justiça muito difícil, muito injusto, eu estou de tornozeleira. Hoje, graças a Deus, a semana atrasada, eu consegui poder sair de casa, senão não estava aqui, porque a internet, eu moro num sítio, e a internet caiu, roubaram a fibra ótica lá e caiu. Enfim, eu tive que vir para uma praia aqui em Jacumã, para casa de uma amiga, para poder acessar a internet, então já é um ganho, né? Mas estou de tornozeleira, estou vivendo todos os absurdos alongados desses 4 anos, mas estou crente, eu estou absolutamente crente de que se a gente pega falas como essa sua, né, experiências como essa sua, e a gente traz essa capacidade, né,
que Porto Alegre viveu e que outras experiências no Brasil estão vivendo. Se a gente traz isso com profundidade para os pequenos territórios, a gente vai dar uma virada rápida no Brasil. É isso. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Quando eu faço a questão para onde vamos, eu acho que para isso precisa de energia. Isso. E Márcia Lucena nos ensina, não só como professora, mas como pessoa também, ter essa energia, ter esse brilho no olhar quando fala da gestão pública, quando pensa sobre uma outra vida, uma outra forma de relação entre Estado e sociedade. E por isso essa provocação e esse espaço dela aqui também. E muito obrigada. Um contato que tivemos essa semana pela primeira vez, mas que eu acredito que vai ser um contato bastante longo. Muito obrigado. Espero. Obrigada. Queria passar agora para o Eduardo Caldas. O Eduardo, ele é... Deixa eu pegar aqui minha colinha. Ele é economista, com doutorado em ciência política e professor de gestão de política pública na Universidade de São Paulo. Eduardo, a palavra está com você, 10 a 15 minutos. Tá bom, Anderson. Super obrigado. Eu não sei nem por onde eu começo, viu? A gente se prepara. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não sei nem por onde eu começo, porque é um privilégio tão grande estar aqui, que é muito difícil. É um privilégio não estar no mesmo espaço físico, mas encontrar o Tasso, de quem eu sou fã, conhecer a Márcia, uma fala rápida, mas maravilhosa, reencontrar o Anderson depois de muito tempo e ver que a Lisandra, com quem eu trabalhei junto no Instituto Polis ainda, de quem eu fui professor, que mostra que eu estou ficando velho também, é a coordenadora da pós. Então, o Camilo, com quem compartilhei alguns momentos nas ciências sociais, encontrava o Camilo faz uns 20 anos quando eu vi o Camilo. Então, desculpa estar tornando público isso, mas é um momento muito especial. E a pandemia traz um monte de desgraceira para a gente, mas a gente está aprendendo a lidar melhor com essa tecnologia e, com isso, revendo gente e conhecendo outros que a gente só conhecia dos textos. Então, antes de mais nada, agradecer muito, muito, muito mesmo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Olha, eu prestei muita atenção na fala do Tasso, sou fã do orçamento participativo, da história dele, e fiquei aqui, né, matutando que a coisa das crises, quando ele apresenta, né, crise do mundo soviético, crise da democracia liberal, crise da social-democracia, e na crise da social-democracia ele apresenta uma crise de representatividade, não só da social-democracia, mas também da democracia liberal. E nessa crise, ele não falou, mas eu entendo que você tem, neste momento, uma multiplicação de atores. Se naquele momento era geralmente, a representatividade era tripartite, né? Geralmente sindicato, empresariado e governo, a sociedade civil vai se organizando em várias outras frentes, e vários outros direitos vão sendo disputados, e isso vai gerando outras crises. E hoje, concordando com tudo isso, mas querendo dizer que nós temos outras duas crises, pelo menos, em termos mundiais. Nós temos uma crise, que é essa crise da pandemia, e sobreposta a ela, e mais intensa que ela, uma crise ambiental, que não se trata mais de crise, porque quando a gente fala de crise, existe um pressuposto de que a gente volta a uma condição anterior, e que é só uma crise. Mas a questão ambiental relacionada especificamente às mudanças climáticas, nós já passamos do ponto do limite. Então, isso está diretamente relacionado com a forma como nós produzimos a vida, né? E as mudanças necessárias para repensar o nosso lugar aqui nesse planeta. Então, nós temos essas crises todas que o Tasso colocou, e que eu acho que elas permanecem, essas crises, com outras feições, mas nós temos agora a crise da pandemia e temos uma crise ambiental.
uma crise ambiental que, no caso brasileiro, é ainda mais intensa. Com essa pandemia, a gente muda a emissão de gás de efeito estufa no mundo desenvolvido cai, e no Brasil aumenta. Por quê? Porque aqui o desflorestamento, a derrubada da floresta não parou. Então, a intensidade da crise que o Tasso nos coloca, para mim, tem mais esses dois elementos, Tasso. Como a pergunta diz respeito a como é que a gente trabalha hoje, a coisa do local, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim. Te ouvi um pouco sobre isso, assim, diante de tudo que da sua experiência e do que você transmite para a gente, te ouvir com relação a isso vai ser um privilégio. E segundo, quando você fala da globalização e da reação local, eu acho que dá para a gente explorar um pouco isso no sentido de que a reação local ela é muito diferente. Então, quer dizer, cada lugar reage de um jeito. Quais seriam, eventualmente, os elementos que conduzem as reações? Né? Porque, senão, a gente cria uma panaceia e a gente consegue fazer o que a Terça Itália fez. Eu não sei se é verdade que é possível. Então, quer dizer, que experiências a gente pode mirar, pode olhar, né? Assim, para a gente se inspirar. Então, explorar um pouco isso, sim. E aí, ainda nessa perspectiva e de uma forma mais provocativa agora, vocês podem discordar de mim em tudo, mas é o seguinte, a minha impressão é que a gente no Brasil passou por uma troca, um trade-off, que enquanto a gente conseguia, como governo federal, estruturar sistemas, sistema da saúde, sistema da educação, sistema de assistência social, sistema de habitação, tudo isso, a gente começou a trabalhar muito em termos da relação governo federal com os municípios por meio dos convênios. E os convênios, os governos locais precisavam se enquadrar a partir dos objetivos dos convênios. E talvez nesse momento nós precisássemos discutir um pouco o quanto que isso implicou num certo estímulo à falta de criatividade, sabe? Porque os municípios antes parece que eles criavam para sair das suas crises. E no momento em que a gente passa a ter esse enquadramento, tem aquele filme Saneamento Básico que mostra um pouco isso. Tinha dinheiro para filme, mas não tinha dinheiro para saneamento básico. Aliás, na sua cidade, eu acho, o filme. E aí é um filme muito engraçado para mostrar isso, o quanto que você tem que se adaptar para conseguir dinheiro para o que você quer, porque não tem convênio para isso. Então, fazer uma reflexão sobre isso. O quanto que a gente, de um lado, estrutura sistemas, que é absolutamente necessário, fundamental, importante, e foi, mas como é que a gente mantém a criatividade? A Fundação Getúlio Vargas, com o programa Gestão Pública e Cidadania, em 10 anos, teve 10 mil experiências de municípios, os mais variados tamanhos, e isso vai se perdendo. Então, a gente tem uma crise de criatividade, né? Aliás, o Porto Alegre, na sua gestão, e do Olívio, e toda essa experiência, foi um celeiro de outras experiências para além do orçamento participativo. Então, eu queria explorar um pouco essas coisas, e gostei muito. Para mim, o centro da sua fala, vocês me perdoem, mas como eu estou aqui como aluno, como debatedor, aprendendo com você, para mim o centro da sua fala é a crença nos conselhos comunitários. Tem uma crença que move. Então, quer dizer, é uma crença na República dos Conselhos Locais. Isso, para mim, é central. E quando o orçamento participativo vai tomando vai sendo disseminado, talvez isso se perca. E como é que a gente lida com isso? Como que a gente não perde essa essência? Porque as pessoas começaram a trabalhar o orçamento participativo, muitas vezes, como um instrumento para a gestão da crise, e não como um instrumento de transformação da sociedade. E você nos apresenta o orçamento participativo como um instrumento de transformação da sociedade. E, em muitos lugares, eu vi esse instrumento sendo usado como instrumento de gestão de crise. Como é que a gente discute um pouco isso? Assim, não querendo julgar os outros, eu acho que o orçamento participativo, se ele for usado, que seja usado, mas enfatizar essa essência
que é um elemento transformador da sociedade, porque esta crença que moveu, para mim, é fundamental. Enfim, eu já usei meus 10 minutos, eu nem contei, porque tem mais um pouquinho? Porque tem um monte de perguntinha. Claro que não vai dar tempo. Tá bom, não vai dar tempo de responder tudo isso, mas eu tenho que aproveitar esse meu privilégio. Não é sempre que a gente tem isso. Eu acho que tem uma discussão que pode ser feita, Tasso, que tem a ver com os diversos tempos, os diversos timings que o orçamento participativo nos traz. Então, quer dizer, tem um time burocrático da execução orçamentária anual, tem um time político de eleição de 2 em 2 anos, e tem um time da educação política dessa transformação, que é um time mais demorado. Como compatibilizar essas coisas todas? Porque, nesse aspecto, a burocracia é muito dura. A burocracia quer que aquele negócio seja feito logo, e o nosso time de aprendiz dessa transformação toda é um time mais demorado. Para mim, isso é um dilema que eu não sei como enfrentar. E gosto muito da sua fala quando você fala essa cidade dos trabalhadores para os trabalhadores ou dos trabalhadores para o conjunto da cidade, porque você situa o debate não da... me desculpa se a minha interpretação é mal feita, mas não é no debate da conciliação prévia, mas é da exposição do conflito. Então, quer dizer, nós temos que escolher qual conflito nós queremos, e a partir do conflito a gente constrói as conciliações possíveis. Mas você traz esse elemento, esse instrumento, não como um instrumento de resolução prévia de conflito, mas de exposição do conflito. Isso também, para mim, é muito, muito rico. E aí, de um ponto de vista talvez mais tecnicista, eu acho uma riqueza a forma como o orçamento participativo, a sua experiência. Eu li o seu livro lá atrás, eu até quando você e o Biratã, ali tem um elemento para mim muito legal, que então primeiro tem a coisa da regionalização, depois tem os setores, e tem uma questão central, que é uma questão de quem paga a conta, como nós decidimos. Porque, geralmente, os orçamentos participativos eles chegam como uma espécie de plano de obra que, olha, dá para fazer até aqui. E a impressão que eu tenho, e você me corrige se eu estiver errado, é que vocês falaram, olha, nós temos essas demandas todas e tem esse dinheiro. Nós vamos cortar a demanda ou nós vamos ampliar o dinheiro? Porque se a gente for ampliar o dinheiro, nós vamos começar a discutir quem financia a cidade. Como é que a gente vai buscar esse dinheiro? Então, eu acho que tem uma riqueza na sua fala, e eu, como debatedor, queria trazer as minhas observações a partir do que você falou. É isso, então, agradecer muito a sua fala, a fala da Márcia também, que foi uma fala breve, mas para mim foi de um aprendizado enorme, e o privilégio de rever amigos de longa data. Super obrigado. Nós que agradecemos, Eduardo. Realmente, os pontos que Eduardo e Márcia tocaram são pontos bastante interessantes. Talvez precisaríamos de mais tempo aqui para ouvi-lo, ouvir Tasso sobre isso, mas eu quero passar logo, sem demora, para respostas deles e para a gente também cumprir aqui nosso objetivo e nosso tempo, que à noite a gente já está cansado aí do longo dia, né, dessas notícias todas. Então, Tasso, por favor. Obrigado. Eu acho que foi extremamente rica, né, a fala do professor Eduardo, da prefeita Márcia. Foram falas extraordinárias e absolutamente enriquecedoras aqui da nossa conversa, que não perdem nada em oportunidade, em profundidade, né, sobre o que eu falei. Pelo contrário, enriquecem a minha fala. E, na verdade, as questões que coloco apontam para um mesmo sentido, né, para uma mesma totalidade, que está embutida na concepção da cidade, na influência que a cidade tem na formação da ideia de nação, da ideia de democracia, da ideia de república, né?
e de afirmação da cidadania no mundo globalizado. São questões todas envolvidas nesta preocupação. Então, eu vou tentar colocar pontualmente assim algumas ideias sobre isso, para que a gente possa continuar pensando e continuar discutindo, na verdade, né? E não para respondê-las de maneira exaustiva, porque eu também não tenho resposta para muitas questões que, às vezes, eu também coloco de uma maneira mais enunciadora, né? Enunciativa, do que propriamente propositiva, né? Um enunciado a respeito de um determinado tema. A questão da crise ambiental é a questão mais universal hoje da globalização, né? Ela atinge as grandes cidades, as pequenas cidades, as microcidades dentro da nossa casa, né? A crise ambiental, ela é um elemento do cotidiano da política, não é mais um tema a ser agregado, né? Os problemas ambientais, eles não pagam impostos para atravessar fronteiras, eles não apresentam passaporte, não tem guardas alfandegários que os segurem, porque as formas de transmissão dos problemas ambientais são formas da naturalidade, não são formas, né? São secundariamente formas da socialidade, mas são formas da natureza, que o homem trabalha, desorganiza e estabelece uma conexão global, né? Então, e aí eu já também refiro à questão que a professora Márcia colocou. A questão ambiental é uma questão importantíssima para qualquer cidade e, às vezes, extraordinariamente importante para uma microcidade. Por exemplo, o que você pode organizar numa pequena cidade, né, como instrumento de renda, né, para populações marginalizadas, a partir das questões ambientais, é uma coisa extraordinária, extraordinariamente educativa e com resultados concretos na capacidade de sobrevivência das pessoas e na capacidade de organização. Uma vez, eu era prefeito de Porto Alegre e eu sou amigo há muito tempo do Boaventura Sousa Santos, né, que vocês devem conhecer e certamente também conhecem a sua obra, né, pelo menos parte dela, porque ela é larguíssima, né? Uma obra também quantitativamente grande. E eu levei o Boaventura num galpão de reciclagem, liderado, que é uma instituição pública não estatal. Esse galpão de reciclagem está na ponta do serviço público, né? Se organiza o serviço público a selecionar os elementos que podem servir de instrumentos de trabalho, de mercadoria para eles, e faz a entrega, portanto, de maneira subsidiada. Mas lá quem manda é eles, quem organiza é eles, com assistência técnica da prefeitura. Aí o Boaventura chegou lá no galpão de reciclagem e disse assim: tu sabe que isso aqui é um tipo de empresa que deve ser pensada no futuro do socialismo, porque não é uma empresa estatal, não é um empreendimento estatal, não é um empreendimento privado. Eu disse: isso aqui é um público não estatal, né? É um conceito que a gente vinha incorporando, eu vinha incorporando dentro da doutrina do direito público e dentro do debate político, de maneira combinada. E aí ele escreveu, inclusive, num dos livros dele, ele menciona, né, esse galpão de reciclagem como uma experiência político-organizativa e econômica local capaz de apontar um determinado rumo, né? Então, as pequenas cidades, por estes motivos e por outros motivos também, têm uma grande importância na formação da ideia de nação, de relações internacionais e de experiências produtivas, organizativas e de serviços locais, né? Então, na minha opinião, é um laboratório, sim, extremamente importante. Inclusive, hoje, né, já se discute, e eu já comentei isso em alguns textos e palestras que eu dei, já se discute a possibilidade de compor uma moeda local, uma moeda que circule em um determinado bairro, a partir da articulação de mini cadeias produtivas
que, vamos dizer assim, suprem as necessidades uma da outra, geram determinado valor e aí criam um instrumento de escambo entre elas, uma moeda local, né? Que depois é finalizada na relação, né, com o mercado tradicional a partir do pequeno lucro, ou do lucro, ou da divisão de resultados que essas instituições têm entre si. Né? Então, isso é são experiências já existentes e são experiências edificantes, na minha opinião. A relação, né, da globalização com o local, né, ela deve se dar, na minha opinião, a partir daquilo que é a experiência local. Né? Como disse o próprio Boaventura uma vez, que é uma formulação que hoje é universal. A globalização ela vem de fora, mas ela acontece dentro da tua casa. Né? Pela televisão, pelo preço do dólar, pela política de câmbio, pelos intercâmbios culturais que vêm através do cinema e da cultura. Então, tu assiste à globalização e ela se realiza na sua plenitude, na alimentação, na cultura, dentro da tua casa. E essa compreensão desse fenômeno universal deve suscitar a capacidade dos indivíduos, das famílias, das comunidades, pensarem o que eles querem dessa globalização. Quais são os efeitos que ela tem sobre a sua vida prática. Né? E também estabelecer as suas conexões paralelas a uma globalização que vem de cima para baixo e que é dirigida e produzida normativamente através da força que o capital financeiro tem sobre o Estado. Né? Hoje, as constituições escritas, elas têm pouca força em relação às estruturas paralelas de funcionamento do Estado, que se dão pelas relações de força na sociedade. E essas relações de força na sociedade, nesse direito paralelo, nesse direito fático paralelo, é comandado por quem? Pelo processo de acumulação que vem do capital financeiro, que entra no Estado, que reorganiza as funções entre os poderes, que orienta os poderes como devem decidir, né? E que subordina, portanto, o Estado às necessidades da sua reprodução. Qual é o eixo disso aí? É a dívida pública, através do controle que eles têm para financiar a dívida pública, que eles controlam o Estado e propõem as suas reformas. Então, essa compreensão é uma compreensão que tem que ser dada nas experiências de governo local. As pessoas têm que compreender isso. Elas têm que atentar para isso, né? E compreender, a partir disso, qual é a dinâmica política de contratendência que você pode explorar. E aí, as relações entre as cidades diretamente, por cima das autoridades regionais ou nacionais, pode ser feita através de mecanismos políticos e mecanismos de ajuda mútua que vão formando uma globalização, né, terrena, uma globalização que se dá com o controle, né, dos agentes subordinados a essa globalização que vão se libertando gradativamente dela. Agora, não há uma solução, evidentemente, nem para os países e nem para as cidades locais, não há uma solução humanística completa, para não falar em socialismo, né? Porque o humanismo não se realiza somente pelo socialismo, ele pode se realizar também através de outras formas de convívio organizado e contratual, né? Mas essa vertebração humanista da vida, né, sob o controle dos sujeitos, né, dos sujeitos políticos da cidadania, ela tem que vir de cima para baixo, mas ela tem que compor uma nova ordem mundial. Então, daí entra a questão nacional. Né? E as pessoas têm que compreender, as pessoas das cidades têm que compreender que elas vivem num país e que esse país tem um governo central e que esse governo central, em última análise, é que vai ser capaz de formar uma outra ordem mundial com as suas relações internacionais. Né? Isso nós tivemos uma experiência brilhante no governo Lula. Né? Eu tive no governo Lula, em reuniões com os chefes de Estado mais importantes do mundo na época, com o Tony Blair, com o Chirac, né? Com a primeira-ministra da Alemanha, a senhora Merkel, né? Com a Dilma, uma reunião,
né? E você sabe o respeito que eles tinham pelo Brasil. O respeito que eles tinham pelo Brasil. Eles viam o Brasil como um país sério, um país que eles podiam negociar e que, frequentemente, os nossos presidentes contraditavam eles e davam outras ideias e eles respeitavam. Né? Então, aquilo ali era uma germinação de novas relações internacionais que, a partir de uma visão de soberania e de compartilhamento, né, e de cooperação soberana interdependente, que é isso que significa autonomia hoje, é que pode refletir no território, no município e na consciência política das pessoas. Né? Então, eu acho que o ponto de partida da experiência local é um ponto de partida de alicerce e de edificação, de um novo conceito de nação, de um novo conceito de região, de um novo conceito de cidadania e de produção de uma nova ordem internacional, que se dá pela luta política entre os grandes agentes globais, né? Que vai desde as contradições que tem o sistema financeiro entre si, os interesses diferentes, até as contradições entre as classes dominantes locais. Né? Pensem que, de ontem para hoje, o Delfim Neto disse que vai votar no Lula para presidente da República. Disse, por que ele disse isso? O Delfim é um homem inteligente, um homem do capital. Ele sabe que, assim como vai o país, vai embretar todo mundo e não vai sobrar ninguém. Então, ele acha que o Lula pode ser uma restauração do diálogo social ampliado, de uma concertação política estratégica que pode, né, desafogar o país. Né? E o Fernando Henrique, para nossa surpresa, diz que também vai votar no Lula, se for o segundo turno, arrependido, né, do voto nulo que ele fez. Então, essas contradições, essas ambiguidades, né, a compreensão que nós temos que ver da dinâmica da luta de classes e das lutas intestinas que tem o capital entre si, são fundamentais para compreender a ação política. Né? E nenhuma ação política consequente haverá se nós não derrotarmos o fascismo aqui no Brasil. Né? Porque o fascismo é a forma exacerbada de dominação, de violência e de psicopatia social instaurada no poder, né? Que já apresentou a sua face mortal em diversos países do mundo ao longo do século passado, e que hoje está de novo se reorganizando. E aí, para finalizar, a questão, né, do capital financeiro, né, da forma com que ele se realiza. Nós temos o Acordo de Basileia, né, que regula o funcionamento, as possibilidades de todos os bancos do mundo. Os bancos que não se enquadrarem ali, eles têm que ser fechados. Eu recebi gloriosas propostas para vender o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e não vendi. Tá? E eles queriam comprar, inclusive, pelo preço que eu quisesse dar, que o governo do Estado quisesse dar. Porque o Banco do Estado do Rio Grande do Sul não respeita os protocolos de Basileia. E ele se apresenta no mercado como um banco social para financiar microempreendimentos. Eu fiz o maior programa de microcrédito da história do Brasil, com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado financiando um crédito para o micro e pequeno empreendedor, né, que era pago ao banco, através dos repasses que o banco tinha a fazer para o Estado das ações que ele tinha. Eles compensavam o financiamento da micro e da pequena, né, do micro e pequeno empreendedorismo. Isso aí deixa loucos os empresários. Eles ficam loucos com isso, os grandes empresários. Porque eles acham que um banco tem que ser um banco de financiamento dos interesses deles. Né? Então, nesta nova ordem internacional, nós temos que ter um outro acordo de Basileia para o funcionamento dos bancos, para privilegiar os bancos públicos, os bancos, as agências de crédito nas cidades, as agências de fornecimento de microcrédito para as experiências locais, que é um tecido econômico social que vai se formando de participação, não somente, né, nas decisões políticas do governo, mas também nas suas decisões de fundo, para compreender essa dinâmica, né, da globalização e dos efeitos que ela tem sobre a vida pública. Então, é isso que eu queria deixar para vocês aí, saudar essa iniciativa e dizer que foi um orgulho aqui conversar com vocês, e aprendi muito aqui com o professor Eduardo, com a Márcia também, com o Anderson, e me sinto recompensado por essa participação.
Um grande abraço e muito obrigado. Novamente agradecendo, Tasso. Realmente foram momentos muito especiais aqui de debate, de troca de ideias. E acho que o bom, talvez, alguma coisa boa dessa pandemia, se aqui nos resta muito, mas é que esses momentos ficam gravados, né? Vai ficar aqui vai ficar no espaço digital, no YouTube. E estava até conversando com a professora Lisandra, dizendo como isso pode ser um material rico para outros momentos, outras aulas, e nós na universidade poderemos usar isso em outros momentos. Mas muito obrigado. Obrigado a Márcia Lucena também, obrigado Eduardo Caldas. Foi um respiro de reflexão e temos muito ainda a pensar sobre o poder local. Se o poder local foi um ponto de partida na redemocratização do Brasil, talvez agora seja também um ponto de partida e um ponto de chegada, e ser um ciclo virtuoso aí de democratização e de vencer, como o Tasso colocou, vencer o fascismo. E isso passa necessariamente pelos territórios, pelas vida real das pessoas, né? Mas muito obrigado. Queria, para finalizar, então, passar a palavra para o Camilo, fazer o encerramento, em nome do Laboratório Social. Obrigado, Anderson. Gente, olha, vocês não imaginam aqui a alegria e a satisfação de, nesse contexto pandêmico, de claustro doméstico, de redução de horizontes, né, em termos de política, ouvir e participar, né, acompanhar um debate desse, entre atores que mesclam a ação política com a ação de pesquisa acadêmica, um debate nesse nível de qualidade que e pelo menos a mim, e o Eduardo trouxe aí 20 anos, né, Eduardo, de amizade que a gente não reencontrava, e eu volto até a minha primeira eleição, primeiro voto para presidente da República em 1989, de 17 para 18 anos, jovem que continuo, e voltaram aqui sonhos de democracia, de um país realmente mais justo, participativo. Então, obrigado mesmo. Acho que foi fascinante a atividade. Complemento o agradecimento a Liz e a Glenda pelo FPB, e em especial a nossa audiência que nos acompanhou aqui. Chegamos perto de 90 pessoas no pico entre a sala e o YouTube, né? Acho que muito obrigado a esse público. Eu reitero e aproveito também para reforçar aqui o agradecimento à equipe que participou diretamente, Ana Maria Machado, né, aqui do laboratório, Ana Era Alvim, da nossa equipe que esteve diretamente vinculada, Luci, Felipe, equipe que, né, atuou também nessa divulgação e viabilização aqui pelo laboratório da atividade, e deixar o registro, reforçar que o vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube para consulta, e a gente espera que, assim como pelo menos a mim e a todos os participantes, o debate tenha tocado e trazido tanta energia, inclusive, para a gente vislumbrar futuros e retomar um caminho socialmente mais adequado e digno, não, para o país. Obrigado, gente. Boa noite. E acompanhe, né, o laboratório, as atividades do NESP. E, mais uma vez, agradeço aí a participação de todos. Boa noite, um grande abraço.